gente fala em retomada da economia, depois de tudo que a gente viveu e que a gente continua vivendo em 2020, é preciso respirar fundo e chega a dar até um frio na barriga. É aquela sensação de não saber muito bem o que vem pela frente. Afinal, os comportamentos mudaram, o consumidor mudou e as empresas precisam reagir rapidamente a essas transformações. E é por isso que o convidado de hoje do Café com Prosa é um especialista em improviso e bom humor. Será que dá para aprender a improvisar no mundo corporativo? E como manter o bom humor ou, no mínimo, uma leveza num momento de crise como esse? Essas são algumas das perguntas para o querido Márcio Balas, ator, palhaço, improvisador, palestrante, podcaster e criador de workshops. Um deles é chamado de Capacitação de Empresas. Márcio, que legal voltar a falar com você. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar por aqui. Patrícia, nos encontramos no século passado, no Teatro da SPM, que fez parte da minha e da sua história também, né? Pois. É muito louco, né, de estar aqui depois de muitos anos, assim. E eu, na época, inclusive, eu não fazia teatro profissional. Eu, como você, era um amador no teatro, né? E só anos depois é que eu larguei minha carreira de publicitário. Na verdade, eu nunca fui publicitário, mas larguei meu pequeno negocinho que eu tinha no centrão aqui de São Paulo. E aí fui virar palhaço, e virei improvisador, e virei esse monte de coisas aí que você contou na abertura. Improvisador você sempre foi, chamava muita atenção. Eu fico muito feliz de poder dizer que eu fiz teatro com Márcio Balas, porque mostra que, né, eu só não fui para frente com esse talento, que era incrível. Mas só para apresentar o nosso outro companheiro aqui de entrevista, no Café com Prosa, eu, Patrícia Travassos, divido a entrevista com meu sócio na Prosa Press, Clóvis Travassos, ele que cuida dos nossos clientes corporativos e ajuda a criar os planos de comunicação sob medida para as marcas. Tudo bem, Clóvis? Oi, Patrícia. Oi, Balas. Tudo bem? Vou deixar você começar a entrevista. Legal. Balas, um prazer falar contigo. Obrigado aí por aceitar o convite. Queria começar te perguntando o seguinte: grande parte das tuas atividades eram atividades que envolviam interação com o público, né? Então, você com o teatro, com eventos, com palestras, cursos, né? E aí, agora, nesse começo de ano, o mundo mudou, né? E aí eu vi que fez uma série de movimentos para poder se adaptar a essa mudança. Foi de improviso ou você estava preparado aí para isso? Não estava absolutamente preparado. Como você falou, certeiramente eu era totalmente offline, porque eu fazia shows no teatro, eu fazia palestra nas empresas, eu fazia workshop nas empresas de improviso e criatividade, eu dava aulas abertas ao público, eu tenho uma escola, né, de improviso de palhaço para qualquer pessoa que queira aprender. Então, todo o meu trabalho era com gente, né? Eu sempre fui das pessoas ali. E, de repente, como boa parte do mundo, eu também todo o meu trabalho parou 100%, e eu tive que fazer esse movimento de improviso, obviamente, e só agora eu posso falar que realmente, e foi legal essa palavra que você usou, né? Porque é um movimento, nada acontece de uma hora para outra, né? Agora eu estou tendo muitas pessoas que vêm me falar comigo, até fiz um podcast, tantas pessoas que vieram perguntar: Balas, como você fez para fazer seus cursos online, sua palestra online? Muitas pessoas, muitas eu acabei fazendo por WhatsApp, por e-mail, consultorias para amigos, assim. E eu falei, putz, vou fazer um podcast porque acho que as pessoas precisam fazer. E o que eu conto no podcast é exatamente o que você me perguntou. Foi um movimento, porque nada acontece de um dia para o outro, né? Para eu fazer um curso online de improviso, eu precisei falar, nossa, e agora? Como é que eu vou trabalhar, né? Improviso é totalmente ao vivo, é olho no olho, é contato, é cena, é cara lá, energia. Mas como tudo tem jeito e como tudo é possível de ser feito do jeito que é possível, então fui estudando e aprendendo a fazer essas transformações, e agora, só agora eu posso dizer que eu consegui, pelo menos uma parte do meu trabalho, transferir para o online. E o que você sente, Balas, em relação a essa necessidade de você improvisar nesse momento? Porque as pessoas não estão conseguindo enxergar muito bem, fazer previsões, né? E no mundo corporativo, a grande dificuldade é que as pessoas se
tirem aquela imagem perfeita de que nada abala, né? E se joguem no inesperado mesmo, né? O improviso é isso. Como é que você garante uma rede de segurança para ter algum resultado que para o mundo corporativo seja legal? Então, muito legal você estar falando. Eu trabalho muito no corporativo, eu faço tanto palestra quanto workshop, e chama improviso e criatividade. E são exatamente os dois assuntos que eu descobri que eu trabalho há muitos anos e que servem ao universo corporativo. E nesse momento é uma hora muito interessante e eu acabei recebendo muita chamada por conta disso, porque antes eu era muito chamado pelo assunto criatividade. Eu falo muito sobre criatividade. Quando aconteceu a pandemia e a gente viu que a gente tem que improvisar, a vida é improviso. Eu comecei a ser chamado muito pelo assunto, digamos assim, pelo tema, né? Pela competência, improviso. Porque uma coisa primeira que é bem importante deixar claro assim, improvisar não é fazer qualquer coisa, não é fazer de qualquer jeito, não é fazer gambiarra. Exatamente, não é fazer mal feito. Eu tenho um slide na minha palestra que é improviso não é gambiarra. Eu mostro uma foto de uma gambiarra que é engraçado, mas fala assim, não é disso que a gente está falando, né? Para improvisar, você precisa saber muito do assunto sobre o qual você está improvisando. Então, assim, o que eu sinto que as empresas têm que entender, e o mundo, né? As pessoas também, pessoa física também, e tivemos que entender isso na marra, é que, assim, a gente pode planejar, óbvio, mas, assim, não tem nada que é certo. Não tem nada que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, como a gente trabalha no improviso? Primeiro, a gente tem um pré-trabalho, digamos assim, que é estabelecer o que você falou muito bem, que é uma confiança. Então, um time, por exemplo, para ele trabalhar nesse espírito do improviso, o que ele precisa ter? Ele precisa ter uma rede de confiança. Eu preciso entender que é um grupo co-criador. Eu vou realmente fazer isso junto com você. A gente está junto, tentando junto. Pode dar coisas erradas, a gente está num momento que ninguém sabe o que vai acontecer, a gente tem que ser colaborativo mesmo, e a gente tem que entender que é um trabalho de cocriação, de estar junto. Então, esse é um dos princípios do trabalho de um time, por exemplo, que quer ser um time improvisador. Depois, a gente tem que estar aberto para o que vem, né? Dizer sim, por isso que eu chamo de capacitação, né? Aberto para o que vem, aberto para as experiências e fazer as coisas acontecer. Como é que funciona no improviso? A gente faz uma cena, faz um pedaço de cena e ouve o feedback do público. A partir desse feedback, a gente ou corrige ou segue. Tá funcionando, vamos mais. Aí, tá funcionando, vamos mais. A cena começou a baixar. Opa, mudança de rota. Isso tudo a gente vai fazendo juntos para a gente juntos chegar em algum lugar. Então, mais ou menos assim, o princípio do improviso que eu acabo trazendo para esse mundo corporativo. Falar em modelo de negócio é bem isso, né? Você vai desviando, vai corrigindo rota, né? Não, qualquer projeto, plano, é assim mesmo. Fala, Clóvis. Eu queria explorar um pouquinho mais essa parte do desenvolvimento, né? Que é o trabalho que você estava comentando aí dentro das empresas, né? Porque as empresas, porque quando você fala em criatividade, né? Você normalmente associa isso ao mundo da publicidade, da arquitetura, né? Os artistas, né? Então, esse é o pessoal criativo, né? Agora, você tem o cara de TI, você tem o contador, você tem o administrador, o economista, tal, e esse pessoal também precisa lidar com criatividade, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais. Eu já ouvi você falando de metodologias ágeis, né? Enfim, como é que você traz esse teu trabalho de ensinar criatividade, que é uma outra pergunta aí paralela, dá para ensinar criatividade, né? Como é que você traz isso para um programa de desenvolvimento dentro de uma empresa? Legal. Você já falou uma parte, se todo mundo do RH tivesse essa sua cabeça, seria muito mais fácil me vender dentro das empresas. Porque, assim, é verdade, isso assim, demorou muitos anos. Eu faço palestra já há muitos anos, workshop há muitos anos. E quem me contratava eram empresas que tinham essa cabeça um pouco mais aberta, né? Sei lá, Natura, empresas que já têm um mindset assim que vem lá de trás, que entenderam isso que você falou, e também é uma coisa que eu falo na minha palestra. A criatividade não está restrita à galera de marketing, aos artistas, ao pessoal que faz publicidade. Não! A criatividade, ela é uma coisa que cada vez mais entender que
todo mundo tem que ser mais criativo. Primeiro, que é já uma habilidade inata do ser humano. Segundo, é o que nos diferencia de uma máquina, de alguém que faz sempre a mesma coisa igual. Então, você falou assim, TI tem que ser criativo. Clóvis, eu não sei, você é capaz de ser jornalista, né? Também, ESPM. Tem que ser criativo, jornalista, né? Tem que ser criativo. O cara de TI, cada vez mais, e é curioso porque eu passei a ter nos meus cursos abertos muita gente de TI, que foi um público que nunca me procurou. E eu falava, nossa, a galera de TI tá chegando, mas é porque a galera de TI também tá entendendo que, assim, ele não vai ser um cara que simplesmente vai... ele pode fazer, reproduzir, pediram para ele negócio, ele vai reproduzir, mas isso é um cara que reproduz. Lá na frente, uma máquina vai fazer melhor que ele, porque reproduz. Agora, um cara que tem essa cabeça criativa, esse mindset criativo, ele vai entender, poxa, eu sou parte de um time, eu estou co-criando, a gente está junto. Quando o cara vier com uma solicitação para ele, ele não vai aceitar que a solicitação venha no papel. Ele vai falar, vamos conversar, porque eu quero co-criar. E às vezes a demanda da pessoa não vai ser exatamente aquilo que a pessoa achava que ela estava querendo. Porque o cara de TI, ele sabe sobre programação, então ele talvez vai fazer 3 perguntas, ou vai, mas isso que você quer que... então talvez se eu fizer uma coisa assim, o cara fala, nossa, isso é melhor do que eu tinha pensado. E aí você vai ter uma coisa melhor, mais eficiente, mais produtiva, que o cara de TI vai sentir parte do processo também, vai entender que, olha, como é bom isso que eu usei, e aí o mindset vai mudando. Então, todo mundo precisa ser... Eu tenho um exemplinho bem simples que eu notei outro dia numa empresa que eu fiz, dava, né, ao vivo os workshops muito... E sempre tem um workshop, como ele é diferente da palestra que você vai, faz 1 hora e vai embora. O workshop eu fico 3 horas lá, sempre tem um coffee break no meio. E um dia no coffee break, eu falei, nossa, que lindo esse coffee break. Sabe quando você sente que aí nas tortinhas a mulher tinha colocado umas cerejinhas, porque era um workshop de palhaço, então ela colocou uma... E assim, era uma coisa que todo mundo falava, e a Neide, porque a Neide... E aí eu falei, nossa, parabéns. E o que a Neide era? A Neide era simplesmente a copeira. Só que lá, eles já estavam trabalhando esse mindset criativo. Então, você vê que alguém que, teoricamente, é o baixo escalão da empresa, que é a copeira, que só, entre aspas, prepara o café, se ela tá nessa vibe, nesse mindset, nessa pegada, e ela pensa, poxa, como que eu posso fazer o melhor coffee break possível? Como eu posso fazer? E assim, não é que ela pediu um budget para contratar a Neca Mena Barreto. Não, era um coffee break simples, mas assim, que aquilo trouxe inspiração, todo mundo ficou feliz, o coffee break foi mais inspirador e a galera volta de um coffee break muito melhor. Então, você vê que esse mindset criativo, ele serve para todo mundo dentro de um time, né? E aí, na metodologia ágil, que você integra diferentes competências, né? Você consegue, é um pouco o que a gente tem aqui na Prosa, né? O Clóvis tem todo um background de executivo de grandes empresas, economista, eu sou jornalista publicitária, e a gente divide a atenção com os clientes. Então, ele é o meu primeiro cliente interno, mas me ajuda a criar também, né? Porque aí você tem essa outra perspectiva, esse outro olhar, né? Sim, sim. E essa coisa do agile, da agilidade, era uma coisa que eu ouvia falar muito, mas eu não tinha ideia do que era. Quando eu fui fazer uma palestra num evento de agilidade, quando eu fiz essa palestra, quando acabou, todo mundo veio falar comigo e falou assim, nossa, isso que você fala é agilidade. Não, a galera te instruiu, te brifou antes. Eu falei, não, nem sei direito, eu dei a real, assim, eu nem sei direito o que é esse negócio de agilidade, eu só sei que é uma coisa que agiliza, que os grupos se montam, eu sabia muito por cima. E aí eu fui mais uma vez, eles me chamaram de novo para fazer um workshop para menos pessoas, e aí eles começaram a me falar, e aí quando eles começaram a falar, eu falei, nossa, melhoria contínua. Eu falei, nossa, a gente trabalha isso no improviso. Feedbacks constantes. Eu falo, poxa, o público dá o feedback, às vezes numa cena, nosso feedback é segundo a segundo. Montar um time que erra, co-criador. Cada vez mais eu fui vendo que, nossa, tem tudo a ver, realmente combina muito, né? E aí, enfim, aí que eu comecei a entender mais desse universo e ver que realmente faz sentido. Então, é muito legal, porque isso melhora para o time, melhora para a vida da pessoa. Então, quando as pessoas fazem os meus cursos, workshops, eu fico muito feliz quando falam, nossa, Balas,
isso melhorou coisas na minha vida pessoal também, além de melhorar no meu time. Aí eu falo, nossa, que prazer, assim, que felicidade que me dá ter um feedback assim, porque eu quero que as pessoas melhorem na vida e no mundo, né? Assim, então é um pouco isso. E tem exercícios que a gente possa treinar isso? Então, eu sei de um que eu adorei, que é a história do Sim 24 horas, o desafio 24 horas. Mas que outros exercícios a gente pode começar para ter esse olhar e se perceber? Legal. Você falou, até o Clóvis tinha falado uma coisa que eu acabei me alongando e não nem respondi, assim, se ensina a criatividade? Sim, se ensina a criatividade. Acho que até a resposta melhor seria se aprende criatividade, Que é né? melhor. Ou melhor ainda, se reaprende criatividade. Porque é uma coisa que eu falo, assim, você quando era pequeno, você não inventava jogos, brincadeiras, criava mundos, amigos imaginários, né? A pessoa fala, então, você é o Quando mesmo. você perdeu isso, né? Você é a mesma, você é aquele mesmo. A gente é aquele mesmo ali no grupo o grupo de teatro da SPM. Foi um momento muito importante na minha vida, porque lá, assim, era um lugar de criação, um lugar de cocriação. O teatro tem muito isso. Eu trago muito a minha experiência do teatro nesse sentido. Era um lugar de cocriação. Tava todo mundo lá. Um momento eu era o protagonista da minha cena, mas no outro momento era você o protagonista, no outro momento era ele. E o diretor é super importante, o Dan Stuba, né, que foi nosso diretor lá atrás, que foi meu primeiro diretor da vida, assim. O papel do diretor é o quê? É o líder do time. É o líder. Ele tem que entender que ele é líder. Ele não tem que querer que eu faça o que ele acha que... Não! Ele tem que falar assim para mim, Balas, nessa cena pensei nisso. E aí ele me dá essa abertura para eu jogar, para improvisar em cima do que ele tem como direção. Se ele é um bom líder, senão ele fala, faz isso, isso e isso. Eu quero que seu texto seja isso, isso e isso. Olha, não, mas ele é um bom diretor. Então ele fala, Balas, gostaria de ir nessa direção. Olha, Patrícia, gostaria de ir... E aí ele é líder desse time. E aí ele valoriza a personalidade e o talento de cada um, né? Que aí no mundo corporativo é fundamental também. Isso, e aí cada um tem seu papel. O cara, o líder, ele tem o papel de dar a direção. Eu sou o cara de TI, eu sei fazer esse meu universo. No teatro tem a produção. Produção é fundamental, né? A gente estava aqui antes da entrevista, tem o produtor de vocês, que ele fala, olha, a melhor é sua luz, seu quadro não tá bom, põe mais para cá. Essa produção é fundamental também, faz parte do trabalho. É isso que é um time co-criador. Então, isso é uma das coisas que eu trago para o trabalho da empresa, é que o cara assim fala, trabalho de time, nós somos um time assim, mas um time como? Que time vocês são? É um time co-criador de verdade ou é um time que tá cada um querendo fazer o seu trabalho, né? E só indo para a sua resposta dos exercícios, né? Você falou de um dos exercícios, né? Que é eu acho o exercício mais legal e mais difícil, que eu chamo de dia do sim, né? Porque está calcado nesse princípio do sim, né? O que é esse sim? Esse sim é essa aceitação, essa predisposição. Eu digo sim primeiro para mim, é fundamental primeiro você dizer o seu primeiro sim, que é o sim para você. Então, aceitar como eu sou, porque cada um de um jeito. E a primeira coisa importante é a gente aceitar como a gente é. E dizer, Balas, eu sou muito tímido. Ok, você é tímido, não tem nenhum problema. Cria a partir do seu jeito tímido, do seu jeito tímido. Mas né? Então, eu digo sim para mim. Depois, eu digo sim para o momento presente, para o aqui e agora. Né? Então, eu estar realmente presente, eu não estar em 10 lugares ao mesmo tempo, eu não estou fazendo 10... Não, estou aqui. Se eu estou na reunião com o meu time, a gente está aqui mesmo, seja offline, seja virtualmente, né? E terceiro, sim, eu digo sim para o outro, sim para o meu parceiro, mas sim mesmo, não julgando, não bloqueando as ideias dele, não dizendo não. O cara vem, às vezes, dar uma ideia, às vezes eu vejo na empresa o cara, se a gente fizesse tal coisa? Não, acho que aqui não vai dar certo. E se a gente tentasse na próxima reunião? Não, aqui nessa empresa não dá. Não, tô há 10 anos, isso aqui não funciona. Calma! Uma ideia está nascendo, alguma coisa está surgindo, eu tenho que ter abertura e predisposição, né? Então, esses são os 3 sims, explicando, né, rapidamente, sucintamente. Então, esse exercício é o dia do sim. O que é? Você pegar um dia inteiro e você tá com um caderninho do seu lado e você escrever, hoje é dia do sim. E aí você vai falar sim para tudo que vier. Todas as propostas, tudo. Se em algum momento você quis falar não e disse sim, você vai anotar para depois você ver o que aconteceu com esse seu sim. Seus amigos falam, vamos almoçar no japonês, você não gosta de japonês? Sim,
E aí você vai e anota, disse sim, e depois vê o que aconteceu. E vai anotando. Caso, inclusive, você tenha que dizer um não, porque às vezes, sei lá, vai ter que dizer um não, você anota também. E aí, no fim do dia, você vai olhar para aquilo e ver o que aconteceu no seu dia. Eu acho que isso é um belo de um exercício, são deles que você falou. Outro exercício que é bem simples também, que eu falo, que é observe uma criança por 10 minutos. Né? Então, quem tem filho, quem tem sobrinho, se não tem, serve com bicho também. E observar, não precisa brincar com ela. Não. É só observar. Ver como ela faz, ver como ela anda, ver como ela brinca, ver o que ela está fazendo, ver o jeito dela de pensar. Ver assim, e caderninho também. Né, que é a outra dica também, que é compre um caderninho. Tem um caderninho na mão. Caderno das ideias, caderno das inspirações, caderno das loucuras. O comediante sempre tem um caderninho com ele, onde ele anota as ideias, porque às vezes você está lá e aí anota. Você põe para o caderno para depois processar essas ideias. Então, caderninho, até... pode ser aplicativo celular? Pode também. Eu gosto do caderninho ainda, assim, no sentido de escrever, tal. Mas, assim, tem um caderninho, né? Então, essas são... para anotar esses insights que você esquece se não anota, né? Igual sonho. Você acordou, não anotou na hora que você acordou, esqueceu ao longo do dia, né? Isso. É tipo o caderninho do sonho que você tem lá do seu ladinho, tal. Então, enfim, são alguns exercícios ou brincadeiras ou coisas que você pode levar para o seu dia a dia. E a outra que eu falo também que é de jogar, o jogo. O jogo é muito importante, esse brincar. Mas vou brincar de pega-pega. Não precisa ser pega-pega, mas assim, jogar jogos é um exercício brutal de criatividade. Uma coisa que é muito legal de jogar é que, assim, eu até estava lendo um Winnicott, né, que é um grande psicólogo, fala muito sobre jogos, ele fala, jogar é terapêutico em si. O ato de jogar já é um exercício brutal, porque no jogo, quando você joga mesmo, pode ser qualquer tipo de jogo, um jogo de tabuleiro, um jogo com seus amigos, um jogo de improviso, né, que é a minha... Você tá ali, você tem que estar na criação presente, ele te chama pro... Se você está jogando lá o War, se está jogando um Dixit, que é um jogo de tabuleiro, se está fazendo um jogo de improviso, aquilo te chama para o momento, te chama para agora, te chama para jogar junto com o outro ou contra o outro, mas você está jogando junto. Então, o jogo também é um belo de um exercício de criatividade. Né? Eu vi você fazendo uma vez um negócio que eu achei fantástico, que era a brincadeira de você começar defendendo uma ideia, daqui a pouco toca o sino, você muda de lado, aí daqui a pouco toca de novo, você continua e você vai a mesma pessoa falando isso, né? Isso. Esse é um bom exercício. É o jogo da dupla opinião que eu falo. Às vezes você está com uma questão lá e aí a gente fala, o seguinte, você vai fazer os dois papéis, o pró e o contra. Então, ou uma questão, às vezes, quando a gente faz no teatro, assim, uma questão polêmica. Legalização da maconha. Então, você vai começar sendo contra. Não, eu sou totalmente contra, porque é absurdo, porque as pessoas é porta de entrada para outras drogas e tal. Quando toca o sininho, imediatamente você vira a favor. Porque eu acho que cada um tem seu direito de escolher o que quer. Se eu quero fumar, vou fumar com consciência. As pessoas não têm consciência. As pessoas deviam saber que isso devia ser legalizado. Então, é um jogo de você ter que... Isso acontece muito no mundo corporativo, sem ter a campainha. Sim. Balas, tem uma outra que eu acho que nesse momento que a gente está se conectando tanto pela internet, online, as equipes, né? A gente, aqui na Prosa, por exemplo, a gente tem a nossa reunião com a nossa frequência aqui, do time inteiro, para a gente saber como as pessoas estão em casa, saber como é que estão trabalhando, suas dificuldades, desafios e descobertas. Mas uma coisa que eu acho que poderia fazer parte, até para ficar mais lúdico esse momento, é claro que a gente está trabalhando e tal, mas eu acho que pode trazer, até para uma empresa criativa, ou para qualquer empresa, enfim, mas o que você faz de... eu dou uma palavra e o outro relaciona com outra coisa e relaciona que você vai criando, ampliando o universo. Então, sei lá, caneta, borracha, lápis, não sei o quê, né? Isso vai... Para que, no fim das contas, a gente quer ampliar a nossa consciência, né? Nossa perspectiva sobre o mundo. Qual é o objetivo de tudo isso? Como é que você defende aí para a gente quer te conectar com esse mundo corporativo que a gente atende também? Você já deu um pouco da resposta, que ela é uma resposta mais pessoa física, digamos, que no fim das contas, a gente quer conectar com a consciência, a gente quer conectar com o ser,
né? Mas isso é muito subjetivo para a empresa. Praticamente, você já deu também um exemplo de assim, como é que eu faço uma reunião criativa? E uma reunião criativa, às vezes dá a impressão assim, reunião criativa é a galera da Apple criando o iPhone 12. Ok, poderia ser, mas não precisa ser. Uma reunião criativa, você acabou de falar, bom, você vai reunir seu time para vocês se juntarem e verem como é que vocês vão conectar mais empresas, já que vocês trabalham com empresas. Para a reunião ser criativa, o que a gente precisa ter? Muitas vezes eu falo, ter um aquecimento para a reunião acontecer. Um warm-up, né? O que é o aquecimento? É botar todo mundo em sintonia, botar todo mundo em conexão. Então, isso eu falo assim, o que é pensar uma reunião criativa? É pensar como a gente podia fazer a nossa próxima reunião começar diferente, para ela entrar em outro ambiente, ao invés de já começar com um problema, já começar com uma questão. Como é que ela podia começar diferente? Né? Ou então fazer uma reunião para pensar a próxima reunião, fazer uma reunião de meia hora só para pensar de maneiras que a gente podia começar a nossa reunião. E como ela funcionaria? Uma reunião do sim, uma reunião do jeito que eu trabalho, funcionaria o seguinte, uma pessoa lidera e tem um quadro atrás, um monte de post-it, né? Gente, seguinte, nossa próxima reunião, vamos pensar um jeito criativo, vamos? Então vamos lá, ideias. A gente podia fazer a próxima reunião, cada um traz uma história sua de infância. Aí anota, história de infância. Na próxima reunião podia começar com uma música. Legal, fazer música. Podia cada um cantar uma música que gosta. Cantar uma música que gosta. A gente podia contar uma piada para descontar. Piada. E aí vai anotando. Aí o que acontece? Uma ideia puxa a outra, que abre a outra. Alguém faz uma piada. Piadas são bem-vindas. Ninguém falou que porque é sério tem que ser chato. O sério não é o contrário de chato, né? Assim, pode ter graça, humor, leveza. Inclusive, muitas vezes, as grandes ideias, elas são engraçadas ou são assim, what? Por quê? Porque ela é nova. Se alguém fala, né? O Graham Bell, quando falou, se a gente tivesse uma parede que um falasse e o outro ouvia, você é muito louco, Graham Bell. Você fumou as plantinhas aí. E se o cara acreditasse no outro, ele não ia inventar o telefone. As ideias loucas, elas são assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu nunca tinha pensado. Então, anota, deixa vir. Às vezes uma ideia louca, não é que ela vai ser a ideia, ela vai abrir uma ideia de um, que vai abrir do outro, que vai abrir do outro, que vai abrir do outro, que vai, né? Então, que nem você falou eu achei isso legal. A gente faz uma reunião para saber como estão as descobertas, os desafios. Isso é uma reunião criativa, isso é uma reunião que puxa. É diferente de falar, aí, galera, como você tá? Não, tudo bem. Você, não, tudo bem. Tudo bem. Para todo mundo, tudo bem? Né? E não é que precisa entrar no meu pessoal, que eu contar, não, sabe o que é? Tô brigando com a minha esposa porque na quarentena não aguento. Não é necessariamente você precisa entrar no seu mundo pessoal, mas assim, o que você consegue fazer com que todo mundo traga o seu eu mais criativo, o seu eu mais poderoso, o seu eu pleno, que traga ele para quando a gente precisar desse... então, a gente tem essa empresa, a gente quer fazer uma oferta para ela de um produto legal, novo, um café com prosa 2.3 e tal. Aí todo mundo vai estar nesse estado que é mais criativo e eu tenho certeza que a reunião vai ser melhor, mais divertida, mais produtiva e mais eficiente. Então, ganha-ganha. Todo mundo ganha com isso, né? Ô, Palas, esses dias conversando com a Patrícia sobre histórias, né, que a gente acabou ouvindo aí no mercado, né? Eu acho que a gente tem, nesse momento, empresas que estão precisando se reinventar, né? Às vezes até principalmente pequenos e médios negócios, né? Então você tem aí os donos de restaurante que em algum momento precisaram decidir se iam ou não iam entrar para o delivery, você tem casa de festa, empresa de eventos, quer dizer, tudo gente que tinha um negócio antes da crise e que precisa tomar uma decisão de que caminho tomar agora, né? Como é que você, juntando inovação e criatividade, consegue ajudar pequenos empreendedores ou empreendedores, né, a pensar alternativas, né? Porque é o que você estava dizendo, né? As alternativas muitas vezes têm uma lista grande de compras, né? Então, como é que dá para fazer uma conversa de exploração de alternativas, né? Para você pensar, puxa, eu tenho um restaurante, eu vou abrir para o delivery, não vou abrir, eu vou fazer festa. Como é que você consegue trazer isso para um caso prático aí? Você tem alguma experiência para compartilhar?
Assim, é óbvio que toda a mudança, né, assim, nesse nível de, ainda mais que a gente está agora do cara ter que fazer ela parte de um monte de lugares, um monte de setores, mas assim, o que eu acho que eu, como palestrante, ou consultor, ou professor, sei lá, do assunto criatividade e improviso, teria a dizer para as pessoas, eu até fiz um evento que era só para pequenos comerciantes. Uma das coisas que eu falo no improviso, que a gente trabalha no improviso, ao invés de eu perder tempo brigando com uma situação que é dada, eu tenho que dizer sim e criar em cima dela. O que é isso? A gente está numa situação pandemia, a gente está numa situação que as pessoas não estão saindo de casa. Então, durante muito tempo, claro, você tem um primeiro momento, você leva um choque. Meu Deus, não pode sair de casa. Ok. Mas assim, o próximo passo não dá para eu ficar, não, mas antigamente eu estava vendendo tanto, mas no meu restaurante ele fazia, mas e ficar brigando com uma coisa que eu tenho que dizer sim, aceitar essa situação e pensar como eu posso criar em cima dela. Como é que eu posso criar em cima dessa nova situação? Então, quando eu fui, exemplo pessoal, né, que é mais fácil falar da minha experiência, quando eu fui criar um curso de improviso online, minha primeira pensamento, que é o igual de todo mundo, não, improviso não dá, online não rola. Aí depois eu falei, opa, stop, sim, ok, quero, tenho, estou sondando fazer online. Aí a segunda coisa não dá para você reproduzir a mesma coisa. Você tem que pensar em coisas que você vai poder fazer que são as adaptações. E a gente consegue fazer isso. O ser humano ele é adaptável e flexível. Essa coisa de, eu não sei improvisar, não existe. A gente improvisa o dia inteiro. A gente pode programar a nossa vida, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 segundos. Né? A chuva de gafanhoto, é um coronavírus, aí amanhã sei lá o que, é o governo falando uma coisa, sua família tal, você fica doente, você ganha um prêmio, tipo, a quantidade de coisas é assim. Então, a gente tem que ter essa... Então, quando a segunda coisa é assim, partir do nada é impossível. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, minhas primeiras objeções eram assim, mas fazer um curso sentado, teatro é movimento. E eu falei, calma, tira isso. Ninguém falou que precisa ser sentado. Por que eu não posso ter um momento que eu faço no meu curso, que é, galera, agora a gente vai fazer aquecimento. E aquecimento não é sentado. Então eu quero ver todo mundo de pé. Isso, agora aquecimento da mão. Só mostra a mão. Aquecendo as mãos. Isso, agora aquecendo os pés, os pés, os pés. Agora só seu ombro. Quero ver o ombro. E aí eu fiz um aquecimento que eu falei, nossa, olha que legal. E a galera riu e se divertiu. Aí eu falei, opa, tá vendo? Não parta de coisas que não são princípios intransponíveis, né? De sim e cria nessa situação. Outra experimenta, coisa né? Você falou sobre as suas experiências, né? Porque dá certo que não dá. Isso. Esse era o último ponto que ia chegar. Então vai nos outros. O penúltimo pega seu time e faz ele ficar coeso, faz ele virar um time co-criativo mesmo. Co-criativo se o cara tem um pequeno restaurante e ele tem um timinho dele, aquele é o timinho dele. Não menospreze o seu entregador, não menospreze o seu cozinheiro, não menospreze o seu embalador, o seu gerente. Não no sentido de menosprezar, né? Tô falando óbvio, né? Todo mundo partindo de que todo mundo se respeita. Nem é isso, mas assim, mais do que isso, entender que as pessoas são diferentes e isso é bom para a criação. É muito bom no processo criativo ter pessoas diferentes, porque pessoas diferentes vão vir com ideias diferentes, com insights diferentes, com inputs diferentes. Mais inputs diferentes, maior a capacidade de processamento que a gente tem, maior a possibilidade de soluções novas. Então, junto o seu time, o cara do restaurante, ele tem que pegar o entregador, o gerente, e fala, galera, é o seguinte, estamos com um problema, nosso restaurante está fechado, que coisas a gente pode fazer? Além dessas óbvias, as primeiras, delivery, legal, que mais? E como fazer um delivery melhor? Né? Ver, identificar o problema e como. E aí você vai ver que soluções são possíveis. Quando você pega um time, porque o cara que está lá, que é o embalador, ele sabe o melhor dentro daquele universo dele de embalador. O cara que faz entregas, quem sabe ele vai ter um insight melhor do que o dono do negócio, que pode ter estudado em Harvard. Mas assim, quem faz a entrega, ele sabe o que é melhor de entrega. Ele falou, a gente podia, além do iFood e dos outros, também ter um sistema
nosso, de que o cara da Redondeza, os caras na nossa região é muito melhor, porque a gente vai nos prédios e faz uma parceria com o prédio, todos os prédios ao nosso redor, a gente tem um cupom prédio para os prédios que estão no nosso bairro. Imagina se a gente já consegue, olha quantos clientes tem no nosso bairro, imagina quantos bairros tem ao seu redor só do restaurantezinho. Olha só, e aí vai. E por último, cada um tem contato também com o cliente, né? O entregador é quem tem o contato com o cliente e está ouvindo a dor do cara. Então tem outra perspectiva, né? As coisas vão se compondo. Exato, ele que tem essa perspectiva de que está lá, perfeito. E por último é a experimentação. Experimentar. Vai lá, faz, colhe feedback, faz. Em vez de ficar, mas eu queria uma amiga minha assim, mas eu queria fazer um curso de teatro, mas não sei, mas eu queria... Falei, escuta, faz! E aí você vai entender um monte de coisa. E digo mais, seu primeiro, ele não vai ser bom. Te garanto, já estou falando agora. Eu, para vender meu curso de improviso online, o primeiro que eu vendi, eu estou vendendo o curso agora online, assim, antes de vender, eu fiz 5. Eu fiz um para minha equipe de produção, só minhas 2 produtoras e 2 produtoras convidadas. Depois eu fiz um segundo para amigos e as produtoras. Depois eu fiz um terceiro para ex-alunos. Depois eu fiz um quarto para a galera que estava inscrita no meu curso cancelado, que aí era gente leiga. Aí eu falei, opa, agora tá legal. Então, o primeiro, ele foi nota 3, foi ruim. O segundo, e aí ele vai... Então, assim, faz experiência, colhe feedback, faz experiência, colhe feedback. Que é o lema das startups, né? Quer dizer, as startups têm nesse processo permanente, né? Sim. Eu comecei a entender o universo das startups. Quando as startups começaram a me chamar, ou essas empresas com esse mindset diferente, né? Que eu fui fazer galera de agilidade, ou dei palestra no Google, no Facebook. E quando eu entrei um pouco lá dentro, falei, nossa, essa galera entende o que eu falo. Essa galera entende, assim, no primeiro momento, eu falo, nossa, essa galera tá entendendo os negócios aí que eu tô falando. Tem a ver com o que eu falo. Opa! Tanto que eu falei, nossa, quase que eu queria só trabalhar com eles, porque tanta abertura, mas o processo é quase o inverso, porque essas novas, elas já têm mais esse mindset. As antigonas, as monstras, elas estão tentando, aliás, estão na batalha. Então, muitas vezes, elas precisam mais até de mim do que o Google, né? Que também, quando eu fui no Google, inclusive, ela falou, Márcia, a gente tem muita coisa aqui. Então, não faz o feijão com arroz, pode ousar. Eu falei, pode mesmo? Assim, porque se puder, eu ouso, entendeu? Ela falou, pode. Então, eu fui lá e fiz o special, eu não fiz o combo que eu faço feijão com arroz, porque lá eu sabia que eu podia usar o palhaço, que é uma coisa que eu uso menos nas empresas, porque as pessoas nas empresas, mas eu não quero que você não entende. Eu usei mais a emoção, eu fui em lugares mais longe, diferentes, porque também essa é a minha adaptação. Eu também tenho que me adaptar ao meu cliente. Balas, a gente ficaria o dia inteiro conversando, muito gostoso, para tentar matar a saudade, mas enfim, olha, antes de encerrar, eu queria que você me mandasse umas 8 caixas aí desse remedinho bom senso aí atrás. Esse negócio de vender curso, cara, vende essa caixinha aí que você vai ganhar dinheiro. É um pouco o que você vende no seu curso também, né? É do artista plástico Rage, não é minha, ele que fez, assim, o cara faz várias caixinhas ótimas. Sensacional. Mas obrigado pelo convite. Quem quiser saber mais, Balascast é o meu podcast, é um podcast que tá valendo para todo mundo, né? Então eu falo sobre criatividade, falo sobre improviso, essas coisas que eu falei um pouco aqui, me lembraram até o último episódio que eu falei 5 dicas para o cara montar o seu curso online. Vou dar ainda um spoiler, porque o próximo eu tava pensando, o próximo eu vou chamar assim, 5 dicas para as pessoas não dormirem no seu curso online. Isso é muito bom. Porque no online assim, as pessoas começam, né? A gente fica numa reunião, numa aula, numa palestra online. Eu estou participando de várias. E várias eu falo assim, nossa, caramba, eu tô lá no WhatsApp olhando a aula. Você começa, né? Então, assim, tem que pensar direito como você vai fazer, se você quer fazer, porque tem né? Tem as novidades aí. Então, enfim, meu podcast é um conteúdo que eu estou distribuindo, assim... Desde 2016 você faz o podcast? Pioneiro. Sim.
Sim, não pioneiro, mas assim, ainda tive que explicar para muita gente. Faço Balascast, mas o que é YouTube? Não, é um podcast. Mas o que é podcast? Não, só áudio. Mas é só áudio? É meia horinha, meia hora, mas é muito. Não, passa rápido, você ouve com fone, é super legal. Enfim, mas aí agora tô feliz que agora tá na moda e várias pessoas estão ouvindo e eu tô adorando fazer. Parabéns aí pelo trabalho de novo. Muito gostoso falar contigo. Uma hora dessas a gente se encontra quando puder se abraçar. Obrigado pelo convite. Espero que o nosso Café com Prosa próximo seja com café de verdade ali, assim, mexendinha. Conta com a gente também, viu, Balazs? Obrigada, tá? Valeu. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Patrícia. Obrigado, ouvintes e ventes. Um prazer. Obrigado você aí pela participação e até a próxima. Na próxima eu vou tocar um sininho, ó. Ouviram, não? Muito bom. Um beijo, querido. Valeu. Tchau, valeu. Sucesso para você.